Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e agora vamos verificar o objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. O objeto de conhecimento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Detalhamento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então vamos falar hoje sobre a construção do gráfico de uma função quadrática, certo? Mas antes de iniciar, a gente vai verificar aí alguns conceitos sobre a função quadrática, então acompanhe aí com bastante atenção. Nós temos então que uma função quadrática é uma função polinomial do segundo grau, cuja forma algébrica é f de x igual a ax² mais bx mais c, como vocês estão vendo aí na tela, certo? E essa função quadrática, ela possui duas raízes, ou seja, ela possui dois valores para x que fazem o y, ou seja, a função inteira, ser igual a zero. Né? E como é que a gente encontra esses dois valores de x? A gente utiliza algumas fórmulas. A gente vai utilizar essa fórmula que você está vendo aí, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sendo que esse delta ele é calculado dessa forma como você está vendo, b ao quadrado menos 4ac, ou seja, 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Então, essa fórmula, do jeito que ela está aí, é a fórmula conhecida como a fórmula de resolução de uma equação do segundo grau, né? E é dessa forma que a gente vai encontrar os dois valores para x, né? Que são chamados aí as raízes da função quadrática, certo? E aí a gente viu que essas duas raízes, elas vão ser ou iguais, ou elas vão ser diferentes, ou elas não vão existir dentro do conjunto dos números reais. Então, só tem três opções. Ou essas raízes vão ser iguais, vão ser dois números iguais, ou vai ser um número diferente do outro, ou não vai existir número dentro dos números reais, certo? E aí, essa quantidade de raízes, ela é identificada previamente através do cálculo do delta. Como vocês estão vendo aí, esse triângulo é chamado de delta. E a fórmula para a gente encontrar esse delta é essa fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Onde a, b e c são os coeficientes que a gente retira da própria função quadrática. Aí a gente substitui aí nesse delta e encontra o valor dele. E o que vai ajudar aí o valor desse delta? Vai ajudar muito, porque se você calcular o delta e esse delta der um valor positivo, significa que a função quadrática ela possui duas raízes diferentes, né? Um valor de x diferente do outro valor de x. Se esse valor de delta ele for igual a zero, né, você vai calcular e der zero, significa que o valor das duas raízes, ou seja, o valor dos dois valores de x, eles vão ser o mesmo valor. Por isso que a gente coloca e diz que ele só tem uma raiz. Na verdade, é porque uma raiz é igual a outra, então acaba sendo uma raiz somente. Ou se esse delta der um número negativo, aí você nem precisa continuar a conta ali, porque a gente já vai saber que essa função quadrática não tem valor de x, não tem raiz dentro do conjunto dos números reais. Por isso está escrito aí sem raiz real, certo? Então, visto tudo isso, nós vamos aprender agora duas formas da gente calcular, né, da gente construir, aliás, o gráfico de uma função quadrática, certo? Então, acompanhe aí com bastante atenção, né, o passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês, para construir, né, o gráfico de uma função quadrática. Então, vamos lá, construção do gráfico. Quando a gente fala de construção do gráfico, a gente está falando também de plano cartesiano,
com dois eixos, né? O eixo X, o eixo Y. Então, a gente já tem que saber marcar pontos aí dentro do plano cartesiano, né? A gente sabe, tem que saber, né? Vamos relembrar que todos os valores de x a gente tem que marcar em cima desse eixo aqui que está na horizontal, porque ele é o eixo responsável aí, né, por todos os valores do x, é o eixo das abscissas. E todos os valores de y que a gente encontrar, a gente tem que marcar aqui nesse eixo que está na vertical, o eixo das ordenadas, que é o eixo do y. Então, sempre a gente tem que verificar se os valores de x são negativos. Olha só, ele fica aqui para esse lado esquerdo, né? E se os valores são positivos, eles ficam aqui para este lado direito. Assim como no eixo do y, os valores positivos ficam aqui na parte de cima e os valores negativos aqui na parte de baixo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para construir um gráfico qualquer é montar esse plano cartesiano, esse eixo X, esse eixo Y, e estabelecer os valores aqui, né? Como está aqui nessa imagem, certo? E no caso aqui, nós vamos construir o gráfico dessa função aqui, x² mais 2x menos 3. Então, você, quando se deparar com uma função desse tipo, né, você já sabe que é uma função quadrática, porque temos o número 2 no expoente, é o maior expoente que aparece na função, então nós temos que a função ela é quadrática, certo? E como é que a gente vai construir o gráfico dessa função? Para construir um gráfico, a gente precisa de dois valores, né? O valor de x, o valor de y, é um par ordenado, né? A gente chama de par ordenado, pois existe a ordem, primeiramente o x, depois o y. Nunca você vai ter yx. Sempre primeiro é o valor do x e depois o valor do y. Por isso que é par ordenado. Então, a gente precisa estabelecer aí o quê? Valores para x, a gente precisa colocar aqui valor nesse x e verificar quanto é que vai dar o valor do y, que é o resultado aí, quando a gente fizer essas substituições. Então, a gente vai começar, por exemplo, eu vou escolher aqui o primeiro valor para x igual a 2. Né? Então, lembrando, a minha função é essa daqui, x² mais 2x menos 3. Aí você vai escolher do jeito que você quiser, qualquer valor. Você pode escolher 1, 0, 1, 2, enfim, você pode escolher qualquer valor. Eu escolhi o 2. Então, o que a gente vai fazer? Em todo lugar que tiver x, eu vou colocar o número 2. Então, a função vai ficar 2² mais 2 vezes x, então é 2 vezes 2, menos 3. Então, verifiquem que eu substituí aqui, ó, no lugar do x, eu coloquei o número 2. Aí, o resultado dessa conta vai ser o valor de y, né? Então, se a gente fizer essa conta, a gente vai obter um y igual a 5, né? Então, vamos ver. 2² é 4, né? Porque é 2 vezes 2. Mais 2 vezes 2, 4, menos 3. Então, 4 mais 4, 8, 8 menos 3, 5. Então, observem aí que quando eu escolhi um x, 2, o y vai dar igual a 5. Então, eu tenho o primeiro par ordenado. Lembrando que sempre a gente coloca o valor de x primeiro e depois o valor de y. E esse x aqui igual a 2, eu que escolhi. Eu escolho o valor do x e o valor do y, ele é o resultado aí quando a gente substitui esse x que a gente escolheu, certo? Então, o primeiro par ordenado é 2 e 5. Vamos fazer mais um par ordenado para você entender bem. Eu escolhi agora o número 1 para o x
e eu vou verificar quanto que vai ser o y. Então, eu tenho aqui x ao quadrado mais 2x menos 3. E como eu escolhi o 1 no lugar do x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2x, então 2 vezes 1 menos 3. Fazendo essa conta, 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes 1 é 2, menos 3. 1 mais 2 é 3, 3 menos 3 é 0. Então, quando eu escolhi o x igual a 1, eu obtive aqui o y igual a 0. Então, eu escolhi o número 1 e o resultado de eu ter escolhido o número 1 é um y igual a 0. Então, eu já tenho o segundo par ordenado, que é 1 e 0, né? Então, muito bem. Eu vou fazer isso com mais números para x. Olha só, o terceiro número que eu vou escolher para o x. Agora, eu escolhi o 0. 0 para o x e quando eu fizer a substituição na equação, na função, aliás, aqui, x ao quadrado mais 2x menos 3, fazer mais uma vez, eu escolhi o 0 para ficar no lugar do x. Então, 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 3. Aí, calcula quanto é que dá isso. 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes 0 é 0, então o resultado aqui é menos 3. Vejam que o y é menos 3. Então, mais um par ordenado aqui. 0 no x e menos 3 no y, certo? Continuando, vou fazer mais. Escolhi o menos 1 para x e verifiquei que resultou em menos 4. Da mesma forma aqui, eu substituí menos 1 no x e cheguei à conta aí de que o y é igual a menos 4. E eu vou fazer mais um. Vou escolher o x igual a menos 2. Então, substituo aqui o menos 2 no lugar do x, faço as contas e vejo que o resultado é menos 3. Esse resultado é o valor de y. Então, eu já tenho aí mais um par ordenado. E vamos continuar, então, com mais um par ordenado. Escolhi agora para o x menos 3, substituir menos 3 em todos os x da função quadrática, faz a continha, não pode errar a continha, né? E aí chega no y igual a 0, certo? Então, verifiquem que agora eu tenho mais um par ordenado. E mais um agora, olha só, vou substituir o x por menos 4, faço todas as substituições aqui de menos 4 no lugar do x e eu chego ao y igual a 5. Então, percebam que eu já tenho aqui, ó, um par ordenado, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu posso fazer vários pares ordenados para eu marcar no plano. Quanto mais pontos eu fizer, melhor vai ser a marcação do meu gráfico dessa função quadrática. Mas aqui já está bom, né? Então, olha só, vamos marcar os pontos. Eu vou escrever aqui. O primeiro que a gente encontrou foi 2 e 5. O segundo foi 1 e 0. O terceiro foi 0 e menos 3. O quarto foi menos 1 e menos 4. O quinto foi menos 2 e menos 3. O sexto ponto foi menos 3 e 0. E o sétimo ponto foi menos 4 e 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, nós temos aqui 7 pontos para marcar. Observem, então, agora no plano cartesiano, que é essa imagem aqui ao lado, como a gente vai marcar os pontos. Já está aparecendo marcado para vocês, mas eu vou mostrar como é que foi feita essa marcação. Eu vou marcar esse primeiro aqui, 2 e 5. Significa que no eixo do x eu vou marcar 2 e no eixo do y eu vou marcar 5. Então, vejam, eu vou marcar aqui o 2 e no y o 5. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a união desses dois.
Então, eu vou subindo aqui no x até a altura do 5, que foi o y que eu marquei. O encontro deles vai gerar esse ponto aqui. Este ponto é exatamente o ponto 2 e 5 que a gente tinha para marcar, certo? Então, vou fazer mais um. Agora, eu vou fazer 1 e 0. Olha só a diferença quando um dos dois pontos é 0, né? Quando um dos dois pontos é 0, eu vou marcar em cima do número que não é 0. Então, este 0 aqui eu não vou marcar, porque ele é 0. Eu vou marcar logo o ponto em cima do 1. E esse 1, ele é o x, né? Ele é o primeiro número do par ordenado, então ele é o x. Por isso que nós temos aqui o número 1 no x, já marcado esse ponto. Esse ponto é o ponto 1, 0. Vejam que eu não precisei subir a altura ou descer até o ponto y. Não, por quê? Y é 0, então a gente já marca em cima do x, que era 1. Então, vou fazer mais um aqui, olha só. 0 e menos 3. Agora mudou. Eu tenho o x 0, então não vou marcar nada no x. E o y é menos 3, então eu vou marcar tudo em cima do y, que é menos 3. Então, eu olho agora para esse eixo aqui, que é o eixo do y, e procuro onde é que está o menos 3. O menos 3 está bem aqui. Então, como o x é 0, eu já marco aqui em cima só do menos 3. Este ponto aqui é 0, menos 3. Certo? Muito bem. Vamos marcar mais um, então. Menos 1 e menos 4. Significa que eu vou olhar o menos 1 no x e o menos 4 no y. Então, aqui no eixo do x, eu vou olhar o menos 1, ele está bem aqui. E o menos 4 no y está bem aqui. Então, como são dois pontos, eu vou fazer a união, eu vou marcar o ponto de encontro desses dois números. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, menos 1, vou descer até chegar no menos 4 do y e marcar o ponto. Então, este ponto aqui é menos 1 e menos 4, certo? E assim a gente faz com todos os outros. Vejam que o próximo ponto está aqui, menos 2 e 3, e o outro ponto está aqui, menos 3 e 0, marquei em cima do menos 3 porque o y é 0. E o último ponto é o menos 4 no x e 5 no y, está bem aqui. Então, vejam que eu tenho aí 7 pontos, né? Agora, o que a gente tem que fazer? Só tem que ligar todos esses pontos. Então, você vai ligando aqui, ó, esse ponto com esse com esse com esse. Cada um vai se ligando, olha só. E aí eu tenho a construção do gráfico de uma função quadrática, que é essa função aqui, x² mais 2x menos 3. Então, esse gráfico ele está representando esta função, x² mais 2x menos 3. Certo? Então, vejam aqui, mais bonitinho aí feito para vocês, esse gráfico da função quadrática. E aí, então, essa linha aí que a gente está vendo marcada no plano cartesiano, ela é uma curva, né? Ela está vindo aqui descendo, aí ela chega aqui no ponto menor possível e começa a subir. Então, nós temos aí essa curva. E aí, essa curva, ela recebe um nome, né? Um nome que é parábola, né? Nós temos aí este nome, ó, parábola. Então, o gráfico das funções polinomiais do segundo grau são curvas que recebem o nome de parábolas, sendo que a concavidade destas parábolas pode ser para cima ou para baixo, conforme o coeficiente A. Como assim? Vocês estão vendo aí
duas imagens ao lado de duas parábolas. Uma está com a concavidade voltada para cima. O que é concavidade? É esse espaço aqui, ó, como se fosse a abertura da parábola. Ela é voltada para cima. Quando o coeficiente da função quadrática, o coeficiente a, for positivo. Por exemplo, se eu tiver uma função assim, 2x² menos 4x mais 3. Aí vocês podem verificar que o coeficiente a é 2. Esse coeficiente é positivo. Então, eu posso ter certeza que o gráfico dessa função vai ser desse tipo, com essa abertura voltada para cima. Parece até a letra U, né? Ou a letra V ali. Enfim, essa parábola vai ter essa abertura para cima quando o coeficiente a for maior que zero, ou seja, for positivo. E o coeficiente a, se ele for negativo, aí a parábola vai ser voltada para baixo. Então, se aqui nessa função a gente tivesse um menos aqui na frente, se fosse menos 2x² menos 4x mais 3, então a parábola ia ter a abertura para baixo, olha só, ia ser dessa forma. Então, aqui eu sei que o coeficiente a dessa função ela é negativo, esse coeficiente é negativo, né? Então, só de olhar para o coeficiente a gente já vai saber se a parábola tem concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo, abertura para cima ou abertura para baixo. Então, olha só a importância da gente saber desse detalhe, né? O coeficiente a vai me ajudar muito a saber a posição aí da parábola, se ela está aberta para cima ou se ela está aberta para baixo. E, além disso, né, nós temos aí alguns pontos notáveis no gráfico de uma função quadrática. Como assim? A gente já viu que só de olhar para o coeficiente a gente já sabe se a parábola é para cima ou para baixo, né? Muito bem. Além disso, se a gente olhar para o coeficiente c, a gente já vai saber também outra coisa. O que a gente vai saber? A gente sabe que o valor desse coeficiente c é o ponto, olha só aqui, ó, o ponto onde a parábola está cortando aqui, está passando no eixo y, né? Então, esse pontinho aqui, ele vai ser o mesmo valor do c. Então, se a função for, como eu dei o exemplo aqui anteriormente, menos 2x² menos 4x mais 3. Então, esse aqui é o valor do c, mais 3. Então, se fosse essa função aí, aqui nesse gráfico, esse c seria o 3 positivo, certo? Então, é isso que a gente quer mostrar. Além disso, a gente tem aqui um outro ponto, um outro par ordenado, que é o ponto x e y, só que a gente chama de vértice, x do vértice e y do vértice. Esses dois pontos a gente também consegue calcular para montar um gráfico, né? Já é a segunda forma da gente montar um gráfico. A primeira forma é daquela forma que eu mostrei há pouco, substituindo valores para x e encontrando o valor de y, e aí marca o gráfico. Agora a gente vai verificar a segunda maneira de construir o gráfico, que é justamente verificando o coeficiente a para saber se a parábola é para cima ou para baixo, verificando o valor do coeficiente c para saber que é nesse ponto que a parábola vai cortar o eixo y. A outra coisa é calcular aqui esse ponto, esse par ordenado, xv, yv, e a gente calcula como? A gente divide aqui, ó, o coeficiente b, menos b, vai ser dividido por 2a. Aí a gente vai achar o x. E para achar o y, a gente vai dividir o valor do delta, a gente coloca ele negativo, divide por 4 vezes o coeficiente do a. Então, são duas fórmulas já. A gente já tem que aprender também essas fórmulas, né? Aí a gente acha esse valor de y.
E a outra fórmula que a gente precisa saber também é essa aqui, né? A fórmula de encontrar as duas raízes. Daqui que vai sair a raiz 1 e a raiz 2, né? Ou elas vão ser iguais ou diferentes, ou elas não vão existir dentro dos números reais, né? Então, aí a gente vai utilizar todas essas formulazinhas para calcular aí e encontrar o gráfico da função quadrática, certo? Então, se a gente olhar no gráfico, olha só, os dois pontos que cortam o eixo do x, eles são justamente as raízes. Neste gráfico, eu tenho aqui o x1 e o x2 sendo dois valores diferentes. Então, a gente já sabe que o delta dessa função que está representada aí é maior que zero, certo? E aí, então, a gente vai praticar um pouco. Veja só, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Eu tenho aí essa função quadrática. Agora, a gente vai montar esse gráfico da segunda forma que eu falei para vocês. Para fazer o esboço do gráfico, precisamos encontrar os zeros da função. Como é que a gente encontra os zeros da função? A gente usa aquela fórmula, né? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E esse delta que está ali dentro da raiz é com esta outra fórmula, b ao quadrado menos 4ac. Aí a gente encontra os zeros da função, que podem ser diferentes, iguais ou não existir dentro dos reais. Aí a gente também precisa encontrar o vértice da parábola, que é usando essas duas fórmulas aqui, o x do v e y do v, e a gente tem que prestar atenção no ponto em que a função intersecta o eixo y, que é o coeficiente c que eu falei para vocês, ou seja, a gente já sabe que aqui vai ser no ponto 3, que a parábola vai cortar o eixo do y, né? Então, olha só, vamos lá. Primeiro, analisamos os coeficientes a e c da função para verificar a concavidade e o ponto de interseção com o eixo y. Então, olha só, aqui nós temos o a igual a 1, ele é positivo, né? Então, eu já sei que a parábola vai ser para cima, né? E eu também sei agora que o coeficiente c é igual a 3. Então, olha só, a maior que zero, positivo, então a concavidade para cima. E o c igual a 3 vai ser o ponto onde a parábola vai intersectar no eixo y. Nesse ponto aqui, 0 no x, 3 no y, certo? E a segunda coisa que a gente tem que fazer é calcular a raiz da função e analisar o delta, né? Então, olha só, a fórmula é essa fórmula. E para usar essa fórmula, eu preciso saber tirar da função quem é A, B e C. A vai ser o número que está sempre junto do quadrado, então aqui é 1. B vai ser o que está sempre junto do x elevado a 1, então aqui é menos 4, lembrando de sempre levar o sinal negativo, e o C igual a 3. Então, quando eu souber quem é A, B e C, eu só vou fazer as substituições aqui na fórmula para encontrar o valor das raízes. E aí, também preciso saber quem é esse delta, né? E olha só a fórmula do delta. Como eu escrevi, b ao quadrado menos 4ac. Esse b, esse a e esse c são os mesmos daqui, né? Então, fazendo as substituições, para essa função aqui, ó, eu achei aqui um delta igual a 4. Esse delta igual a 4 é um delta positivo, né? Então, se é positivo, a gente vai ter duas raízes diferentes, duas raízes reais distintas, né? Então, já é mais uma informação para a gente montar o gráfico. E agora, para calcular a raiz da função, eu utilizo aqui a fórmula, né? E essa fórmula, eu só faço a substituição. Olha só, no lugar do b, eu coloquei menos 4. No lugar do delta, eu coloquei o 4, que a gente encontrou, e no lugar do A, eu coloquei o 1. Agora é só fazer conta, né? Fazendo toda a continha corretamente, eu chego no valor de x1, que vai ser igual a 1. E do mesmo jeito, eu faço a continha para o valor do x2, que vai ser igual a 3. Onde é que vai mudar aqui esse x1 e x2?
nesse mais e menos, né? O x1 ele vai ficar com um sinal e o x2 vai ficar com outro sinal. Você pode escolher mais e menos e mais, certo? Então, dessa forma, eu já tenho aqui as duas raízes, olha só, 1 e 3. E lembrando que sempre as duas raízes a gente marca no eixo do x. E esse corte aqui da parábola, eu marquei aqui nesse ponto 3, porque era o meu coeficiente c. E a minha parábola está para cima porque o a está maior que zero, certo? Então, essa é a segunda forma da gente montar o gráfico, né? E, para terminar a construção desse gráfico, eu calculo o x do v, yv, né? Como? Usando essa fórmula aqui, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. E a gente já tem esses valores, né? Substitui aqui menos 4 no b e 4 no delta, esse sinal de menos é da fórmula, e a gente vai encontrar aqui esse par 2 e menos 1. E dessa forma a gente finaliza a marcação do gráfico, marcando esse x do vértice e esse y do vértice, conforme está aparecendo aí para vocês, certo? Então, muito bem, essas foram as duas formas de a gente construir um gráfico, né? Lembrando que tem algumas fórmulas que a gente precisa, né, memorizar, né, para poder calcular sempre mais rápido. Então, anote aí os passo a passo, faça vários exercícios que a gente fica melhor aí fazendo exercícios de matemática, certo? Espero que vocês tenham compreendido melhor e eu encontro vocês numa próxima oportunidade.